Fala, Nação Azulina, CSA Povão fazendo mais um vídeo aqui para vocês. Seguinte, galera, quem foi dormir cedo ontem só tomou conhecimento hoje dessa informação que a gente vai passar aqui para vocês agora. Mas ontem, 11h30 da noite, por volta de meia-noite até, saiu essa espécie de bomba, né? Não deixa de ser uma bomba, porque pode interferir na classificação final do campeonato, né? Principalmente ali na questão da zona de rebaixamento. Inclui o Vasco, vocês viram aí pela capa do vídeo. E vou explicar para vocês aqui o que realmente acontece, irmão. Seguinte, o Vasco tomou por empréstimo do Atlético Mineiro o jogador Cleiton, um atacante e tal. Ele pertence ao Atlético Mineiro e está utilizando esse jogador em algumas partidas, né? O que pega na questão aí? Pega o seguinte, segundo o regulamento de competições da CBF, diz o seguinte: nenhum jogador pode atuar por mais de 2 clubes em competições organizadas pela CBF no mesmo ano, certo? Portanto, o Cleiton é nisso que os outros clubes se apegam. Ele jogou já pelo Bahia, jogou pelo Atlético Mineiro e jogou pelo Vasco. Se for na forma fria da letra, ele não jogou pelo Atlético Mineiro, ele ficou no banco de reservas. Vou explicar para vocês como é que funciona. Esse jogador pertence ao Atlético e quando foi em agosto do ano passado, o Atlético emprestou ele para o Bahia. Agosto de 2018 até agosto de 2019. E esse ano, o Bahia já utilizou ele em algumas partidas. Terminou seu contrato de empréstimo em agosto desse ano, voltou para o Atlético Mineiro. E no Atlético, ele ficou no banco de reservas durante algumas partidas, certo? Quando foi em setembro agora, o Vasco contratou esse jogador por empréstimo também junto ao Atlético até o final do ano. E o Vasco utilizou ele em algumas partidas. O Vasco se atém a essa questão dele no Atlético não ter jogado, ter ficado no banco de reservas. Mas para alguns juristas, para muitos eu diria, o jogador, ele por estar no banco de reservas, assinou a súmula, ele está sim participando da partida. Tanto é que ele está sujeito a sofrer penalizações, cartão amarelo, cartão vermelho, sofrer outras penalizações ali do juiz. Então ele está inserido, mesmo não entrando em campo. Então há essa divergência aí de opiniões, certo? Com relação a esse assunto. Seguinte, eu lembrei ontem, rapidamente, da questão do ano passado aqui no CSA. O CSA, na Série B do ano passado, estava ali brigando para subir, né? Estava na vice-liderança do campeonato e contratou por empréstimo o Jonathan, volante do Náutico, lembram? E o que acontece? Quando o jogador chegou aqui em Maceió, foram descobrir que ele já tinha atuado em um outro clube, além do Náutico, em competições organizadas pela CBF no ano passado. E o CSA seria o terceiro. O CSA chegou até a relacionar esse jogador para uma partida aqui da Série B. Ele, inclusive, estava dentro do ônibus para ir para o estádio. O CSA consultou, depois que a nossa torcida fez um auê tremendo aqui na internet, não coloca esse cara no banco de reservas. E daí o CSA foi investigar, solicitar informações, pareceres de alguns advogados, inclusive daquele doutor Cestário, né, que é um advogado bem relevante lá no STJD. Ele não recomendou, ele e outros, não recomendou que o CSA colocasse nem sequer no banco. Vocês lembram disso? E o CSA tirou ele do ônibus. Ele tinha sido relacionado. Relacionado é uma coisa, relacionado é você fazer uma lista e distribuir para a imprensa, e tem nada a ver com a CBF. Quando o jogador está dentro do banco de reservas ou atuando, aí sim, a CBF quer saber se o jogador está regular ou não, né? Mas relacionado é uma coisa que não interfere em nada. Você se relacionou, mas não colocou ele no banco. Devolveu ele para o Náutico até, né? Voltou esse ano, mas não foi bem aproveitado. Enfim, o CSA escapou dessa. Já o Vasco está inserido totalmente nessa questão aí, né? É perigoso, não quer dizer que realmente vai ser punido, mas é bem perigoso porque há muitas brechas aí para os outros times entrarem. O Náutico já foi punido com relação a isso, o Vila Nova já sofreu penalizações, perdeu 14 pontos em uma série aí que ele estava disputando. Há precedentes então, há jurisprudência. Então alguns times já interessados nisso vão entrar com ação na Justiça Desportiva para então saber realmente o que de fato pode ser que aconteça, né? As penalizações vão de até perda de pontos nos jogos que ele foi utilizado pelo Vasco ou até exclusão do campeonato. Exclusão já seria um absurdo, uma coisa muito grande, né? Seria mais justo, assim, uma penalização perdendo os pontos em determinadas partidas que ele foi utilizado. Seria uma coisa mais coerente, né? Mas talvez nem isso aconteça, né? O Vasco é forte nos bastidores, né? Mas tem outros clubes aí fortes também de bastidor. Enfim, irmão, seguinte dizer para vocês, ó, um rebaixamento
implica em perda de muita grana, velho. O time que cai para a Série B nas circunstâncias de hoje, a receita cai bruscamente. Então todos os times estão de olho nisso aí, entendeu? Vamos ver o que acontece. Enfim, o Vasco simplesmente está agora numa ponte bamba em cima de um precipício gigantesco. Tudo pode acontecer. Ele pode chegar lá do outro lado são e salvo, como a ponte pode cortar no meio e ele cair ribanceira abaixo. Seria, se o Vasco cair, o 4º rebaixamento em 10 anos, seria o 4º rebaixamento do Vasco em 10 anos, certo? Enfim, mas tudo pode acontecer. O Vasco é muito forte lá nos bastidores e vamos ver o que acontece. Aí os torcedores do Vasco, velho, mas você só fala mal do Vasco, irmão, não tem nada a ver isso aí, não tem nada a ver com o Vasco, entendeu? O Vasco não significa nada, não tem relevância nenhuma para mim. Esse assunto só é importante porque interfere na zona de rebaixamento, os times que estão lutando ali pela zona de rebaixamento. Não tem nada contra o Vasco, significa nada, é irrelevante para mim. Deixa aí nos comentários quais são as opiniões, se realmente não vai dar em nada, se o Vasco vai se safar dessa, ou se os clubes vão ganhar, né? Ou se os clubes aí que estão se juntando para entrar com essa ação vão ter algum êxito. Mas deixa o like no vídeo aí, galera. Tamo junto. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Valeu, rapaziada. Um abraço.